Então, no ano de 2018, foi quando eu falei assim, quero muito ter uma coisa minha, meu espaço, e desde essa época eu já comecei a me apaixonar mais sobre o autismo, comecei a estudar, e aí eu falei, vou abrir o meu espaço e quero trabalhar com isso e tal. E aí, em 2017, eu encerrei um contrato na prefeitura. Em 2018, eu tinha prestado o processo seletivo nas cidades da região. Mas, quando me chamaram, eu não fui, porque eu falei, eu vou abrir o meu espaço. E eu tinha o meu dinheiro do acerto, que dava ali para eu me manter por um tempo. E fiquei presa a essa ideia. Aluguei um lugar. E aí, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, não tinha como isso dar certo. Eu achei que eu simplesmente alugando um lugar, as pessoas iam aparecer. As pessoas iam entender o que eu fazia lá, simplesmente assim. E não é assim que funciona. Só que na época eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje para entender de que não estava funcionando porque eu não tinha estratégia. Na minha cabeça não estava funcionando porque eu não era boa o suficiente. Aquilo não era para mim. E eu usava muito essa frase. Talvez você use também, né? Não é para mim. Ah, fulana fez, deu certo. Não é para mim. Não é pra mim. Não diga mais isso, tá? Então, eu aluguei esse espaço e comecei meio que a divulgar, fiz uns cartõezinhos. Na época, nem sabia que era Instagram, nem sabia. E fiz alguns panfletinhos, alguns cartõezinhos, coloquei numa padaria que tinha lá próximo. E aí começaram a aparecer algumas crianças, mas não eram crianças que a família estava procurando porque precisavam de um acompanhamento no seu desenvolvimento, não eram crianças que ali era o meu foco, né, de trabalhar com crianças autistas, eram crianças que a mãe não tinha onde deixar e aí levava lá para mim, para ficar lá comigo. Pensa só, né? Não, se você faz tudo isso, você tem aí o trabalho enquanto babá, alguma coisa do tipo, tá tudo bem, mas não era esse o meu objetivo. Só que vocês conseguem entender a visão que eu passava? Qual que era a leitura do meu trabalho que eu passava para essas famílias? E eu passava essa leitura exatamente porque eu não estava me posicionando. E aí chegava uma família e falava, preciso deixar aqui por 2 horas. Quanto é? Ah, preciso deixar aqui uma vez a semana. Preciso deixar assim. E aquilo foi virando uma bola de neve. E o que eu fiz com 3 meses, estava trabalhando com isso, mais ou menos, eu falei, nossa, tá dando para tirar um dinheiro, mas o dinheiro tá ficando praticamente pro aluguel, que não era barato. O que eu vou fazer? Vou voltar para a sala de aula, para aquela cidade que eu não quis, que me chamou, aqui por perto, né? Vou voltar para lá. Agora, sempre tinha, né, as chamadas, a cada 15 dias, a cada um mês aparecia lá a sala que estava livre. E aí eu peguei e fui assumir uma sala de berçário, que foi uma experiência incrível, assim, para mim também, não desconsidero. Mas fui para aquela sala e parei com as crianças que eu estava atendendo, outro erro que eu vou falar aqui. E comecei a trabalhar lá no período da manhã, entre manhã e tarde mais ou menos, e sobrava um tempinho à tarde. Eu continuei tentando descobrir que tinha uma clínica que estava dividindo sala, e aí fechei o meu espaço, fiquei um tempinho fechada e depois entrei de parceria com essa clínica. Só que também, mais uma vez, fazendo errado. Então eu não focava nem na escola, que eu estava contratada, não focava nem na clínica. E aí, na escola que eu estava trabalhando, na cidade, teve concurso. E a minha sala, justamente, era uma sala que ia para o concurso. Então eu fiquei 3 meses naquela sala. E depois a minha vaga foi para uma professora efetiva e eu perdi novamente o emprego. Foi quando, né, as pessoas não sabem o pedaço dessa história, foi quando eu entreguei um currículo no restaurante aqui da minha cidade, que esses tempos eu postei a foto aqui nos stories, foi quando eu entreguei um currículo aqui nesse restaurante e comecei a trabalhar, porque eu tinha muito fixo aquela ideia de eu preciso ter uma estabilidade financeira, eu preciso ter um emprego fixo que me pague até eu me estabilizar. Só que isso era, na verdade, uma ilusão, porque eu nunca me estabilizava, porque eu sempre fixava naquele emprego fixo, naquela estabilidade e não me dedicava de verdade àquilo que era o meu sonho, àquilo que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante à noite, entrava às 4 da tarde e ia até meia-noite, 1 hora da manhã.
E durante o dia eu dividi o espaço nessa clínica e comecei a atender nessa clínica. Até que chegou um momento que comecei a ficar doente e eu parei para pensar, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo, né? Porque o ambiente do restaurante que eu trabalhava não era um lugar ruim, mas todo dia quando eu chegava lá e eu colocava o pé lá dentro, eu falava: pra que eu fiz faculdade? Pra que eu fiz pós-graduação? Pra que eu tô fazendo um monte de curso? Porque na época eu tava buscando especialização sobre autismo, especialização sobre desenvolvimento infantil. E aí eu falava: pra que eu tô fazendo tudo isso se eu tô aqui? Se eu tô aqui. E aí foi me dando uns parafusos. E aí o que eu fiz? Voltei a estudar para concurso. Voltei a estudar para concurso. E aí eu falei assim: já que na minha cidade não tem concurso, já que na região não tem concurso, vou fazer concurso aonde estiver. E aí fui prestar concurso em Paulínia, fui prestar concurso em um monte de lugares, porque eu ainda tinha a ideia fixa da sala de aula. E por essa experiência errada que eu tinha tido, eu coloquei na minha cabeça de que não era pra mim. E isso começou a mexer também com muitas áreas aí do meu psicológico, né? Eu olhava e eu falava: todo mundo faz e dá certo, pra mim não dá certo. Todo mundo faz assim e pra mim não é. Então é um sinal de que não é pra ser, é um sinal de que não é pra eu fazer. E isso começou a me fazer muito mal. Muito mal mesmo. Fazia tudo de forma muito jogada, não tinha estratégia nenhuma, não conhecia nada, né, sobre marketing, sobre como atrair clientes, nada disso. E me frustrava, ficava chateada, insegura, porque eu pensava que não era pra mim. Não em relação a essa estratégia, mas em relação de profissionalismo mesmo, que eu não tinha capacidade. Vai anotando aí pra ver se você tem algum desses erros também, porque se você tiver, pode ser justamente esse erro que tá te impedindo, que tá te atrasando de você chegar aí aos seus R$6.000 por mês.